Boa noite, começa agora mais um Histórias em Conexão. E hoje nós vamos conhecer uma história cheia de emoção, de entrega, carinho e desafios para uma boa qualidade de vida para as pessoas com terceira idade. Vamos conhecer a nossa convidada de hoje? O Histórias em Conexão está no ar. Gente, hoje estou muito feliz e honrado por receber uma mulher que é exemplo para tanta gente. Ela que é natural de Junqueirópolis, casada com o Sérgio e a mãe da Laura. Além de cursar Direito, ela também coordena o Lar Alice de Oliveira, que atende quase 90 idosos e faz um trabalho muito bonito e importante na cidade de Campinas. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Obrigado aí pelo carinho, por nos receber. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço pelo convite. Estou feliz também, né, pelo próprio convite e estamos aqui para compartilhar um pouquinho da minha história, da minha vivência em relação a esse trabalho maravilhoso que a gente executa no Lar Alice de Oliveira. Obrigado, Ale. Você então nasceu em Junqueirópolis. Fala um pouquinho da sua infância para a gente. Eu nasci em Junqueirópolis, né? Eu convivi com os meus pais até os 6 anos de idade. É uma cidade maravilhosa. Foi o momento mais feliz que eu consigo ter de recordação, foi dentro desse período. Infelizmente, eu tive o abandono, né? Meus pais, eles se separaram e, graças a Deus, os meus avós me acolheram, né? E fui criada por eles. Lá em Junqueirópolis. Lá em Junqueirópolis, isso. Aí meu pai era caminhoneiro. Fiquei alguns anos sem vê-lo, minha mãe veio para Campinas e lá fiquei, fiz a minha primeira série, minha base, né, como enquanto criança. Saí de lá na fase da adolescência. Então você praticamente foi cuidada pela avó. Pela avó minha e avô? Avó e avô. E eles moram lá até hoje? Hoje não, hoje eles já vieram a óbito, né, já há algum tempo. E hoje lá em Junqueirópolis eu tenho apenas a minha tia materna e uma prima. E um primo da parte paterna. E como é que foi tua vinda para Campinas, Ale? Então, eu depois que eu fiquei... A minha mãe me fez muita falta, né? Acho que a figura materna me fez muita falta. E aí ela reconstruiu a vida dela, teve um segundo casamento. E aí nesse momento ela me busca. Né, eu já estava com 16 anos para morar com ela em Indaiatuba. Mas a convivência já estava muito fragilizada, né, e não deu certo. E aí de lá eu vim fazer serviço social em Campinas e comecei a minha trajetória solo. Aí que você começou a tua história. Isso, a minha história. Aos 16 anos? Aí eu já estava com 18 anos. 16 anos eu vim para Indaiatuba com a minha mãe, né? Ficou 2 anos? 2 anos, que aí não deu certo. E aí, 18 anos, eu já estava morando sozinha e comecei minha trajetória. Que desafio, hein? 18 anos. 18 anos. E aí você foi trabalhar no serviço social já? Não, aí eu fui cursar, né? O serviço social. Né? Foram 4 anos de faculdade, né? De graduação. Não foi de imediato que eu entrei, né? Eu estava trabalhando em outros locais e eu comecei a atuar como assistente social quando eu passei no concurso no município de Itu. E você sempre buscou essa questão do social? Sempre. Reflexo dessa relação com seus pais? Sim, muito. Tudo que eu sou hoje vem desse reflexo. Né? O abandono ele é muito difícil de falar, né? Por mais que você trabalhe, faça terapia, mas eu rompi esse ciclo e ele me facilitou para enxergar de uma outra forma a minha realidade, né? E contribuiu de uma certa forma, mesmo que dolorosa, para entender alguns aspectos sociais de alguns familiares que a gente acaba atendendo dentro do contexto social. E aí você foi para Itu já concursada? Concursada e grávida. Concursada e grávida da Laura. Isso. A Laura está com quantos anos hoje? 20. 20 anos. 20 anos. Laura é minha razão, meu presente, né? Tenho certeza. Deus colocou em minha vida para mostrar que existia o amor, né? Que tudo aquilo que tinha me feito falta em um momento que era diferente. E hoje você pode oferecer
a ela. Muito, minha paixão, minha vida. Não só a ela, né, mas também a várias outras pessoas, né? Porque você transpira isso, né? Você influencia muitas outras pessoas e mostra para todo mundo essa relação de carinho, de amor, né, Ale? É, porque é a base, né? O amor é a base, né? O afeto é a base. E aí o restante vem como uma consequência. Mas se você não tiver essa base, se você não tiver o amor, não vai ter o respeito. É difícil você respeitar sem ter amor, você tem afeto, né? Sim. Então, amor, do meu ponto de vista, o amor em primeiro lugar. E o serviço social, né, é muito importante ter o amor, né, dentro do serviço social, né, Ale? Sim, porque assim, para além da técnica, né? Eu faço muito esse exercício. Né? Ser formada hoje em serviço social, ser assistente social, ele me possibilita a técnica, né? Eu entender dessa política. Mas você tem que ter, a base tem que ter o amor, porque você vai lidar com muitas situações divergentes à sua cultura, o que você acredita. E aí você tem que ter o respeito. Né? Eu sempre digo assim, amar o fácil é fácil, né? Amar o difícil é complicado. E nem tudo é fácil, né? Cada pessoa tem a sua história, tem o seu contexto social, tem o seu costume, né? Tem a sua situação e a gente tem que ter a sensibilidade de compreender esses fatos para você poder trabalhar a área social junto E com também ele. se colocar no lugar do outro, né? Exatamente, que é um exercício muito difícil. E você lá em Itu, quando você foi ser assistente social lá, qual era o teu papel lá Eu fiquei na área da educação. na educação? Da educação. Era recém-formada, né? Então estava entrando naquele mercado, mas me faltava algo, né? Porque eu já tinha ali um entendimento que o meu favoritismo seria mesmo para a demanda da pessoa idosa, né? Ah, então você já E tinha um chamado ali atrás. já, aí eu pedi a exoneração, vim para Campinas. Eu comecei também a trabalhar uma OSC, né, uma organização da sociedade civil aqui em Campinas, mas era um trabalho voltado mais para famílias e era obra do berço, que chamava, né? Mas não tinha tanto a demanda do idoso, né? Sim. Era mais gestantes, mais família. E depois, em seguida, eu fui para uma outra entidade também, que fazia o trabalho intergeracional. Ali já começava a aparecer o idoso, a pessoa idosa, Entendi. E o né? serviço social te ajudou a fazer essa reaproximação dos seus pais? Como é que foi? Muito, Muito. muito. Porque há aproximadamente uns 10 a 15 anos, eu voltei, a minha mãe veio morar comigo. Primeiro veio a minha mãe, né? Que aí ela se separou, aí ela retorna, eu faço o acolhimento dela e ela vem para ficar comigo. Depois veio o meu pai, né? Ele se aposenta, não, minto, desculpa. Ele tem uma questão trabalhista e ele vem para depois que ele está comigo, ele se aposenta. Então eu fico com os dois novamente dentro do mesmo teto. Separado há anos, volta os dois para ficar comigo, né? Sofri o abandono e volta os dois. E nisso, volta os conflitos. Sim. Não, porque eles se separaram porque havia conflitos. Não foram trabalhados aqueles conflitos, né? Mas a gente deu conta até um determinado momento, porque aí vem algumas questões de saúde, principalmente com o meu pai, né? Ele descobre que tem a diabetes, né? O diagnóstico de diabetes, e aí ele sofre uma amputação no membro superior de uma perna, e depois de ele se reabilita, depois de alguns anos ele novamente sofre a amputação da segunda. E aí ele se reabilita novamente, mas infelizmente vem o período da Covid e aí eu perdi o meu pai. Nossa, você foi a filha que foi abandonada, depois a filha que trouxe eles de volta para o seu teto, perdoou, cuidou até o fim da vida. Até o fim. E nesse intervalo, né, nesse inteirinho, a minha mãe também com diabetes, ela passa mal, ela fica internada, hospitalizada quase um ano. E aí ela também. Eu perdi o meu pai e minha mãe no intervalo de 6 meses. Nossa. Os dois.
Eu vejo que você fica muito emocionada E aí? com tudo isso, né? Emociona. O que passava na sua cabeça? Naquele momento que eu estava rompendo, sim, um ciclo, né? Que é possível você mudar a realidade, o trajeto da sua história. Você não precisa viver na violência, no abandono, né? Que é possível. Você Você perdoou? ter o amor. Muito. Perdoei. Perdoei. E tudo isso, você sentiu chamado também por conta da pessoa idosa? Isso fez com que você falasse, não é isso que eu quero? É isso. E, na verdade, o trabalho com a pessoa idosa vem um pouquinho mais dos meus avós, porque eles já estavam na fase eram as pessoas idosas, né? Os meus avós. E aí eles acolhem uma criança com 6 a 7 anos. Não é fácil, né? Uma pessoa de 65, 70 anos já está cuidando de uma criança. E ali ela não era alfabetizada, ela começa a fazer o antigo Mobral, né, que se chamava Mobral, e tinha muita vontade de viver, de aprender, e aí ela foi me chamando a atenção. Então começa ali, né? E aí fortalece com os meus pais, né? Porque o serviço que eu executo hoje é da alta complexidade, né, da política de assistência social, e é um serviço de acolhimento institucional onde já se esgotaram todas as possibilidades de cuidados com os seus familiares para aquelas pessoas idosas que têm os familiares, né? E muitos têm, mas eles não cuidam, por conta dessas situações mesmo de ruptura, de quebra de vínculos, né? Da própria pessoa idosa ter sido violadora do direito daquela família. E foi o meu caso, né? E aí eu consigo enxergar que não é fácil. Não sou heroína, não é fácil. Tive muitos momentos difíceis, né? Mas consegui, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, acreditando muito em Deus, né? Porque acho que tenho certeza, ele que fortaleceu. E o serviço social contribui mesmo, porque você lida com as situações mais frágeis, mais vulneráveis, né? De uma vida humana. E ser mãe deve ter sido uma grande lição para você também, né? Meu presente. A Laura veio no momento que eu mais precisei, né? Acho que foi uma troca muito grande. Eu cuidando dela, eu prestando o cuidado dela e ela mesmo sem saber, cuidando de mim com afeto e o amor, o carinho. Essa foi a lição que ela te deu? Essa foi a lição. Ela me dá o tempo todo. Ela me ensina a ser forte, cada vez mais forte, determinada. Ela me fala muito do amor próprio. A Laura é uma jovem muito madura, né? Ela me surpreende muito, muito, muito. E se valoriza muito, estudiosa. E ela segue no serviço social? Não, ela vai para áreas humanas, ela vai para exatas. Para exatas. Ela vai cursar agora ciências contábeis. Ela é gamer, né? Na tecnologia, foi uma fase difícil também para eu aceitar que ela queria vivenciar esse mundo gamer, já profissionalizada nesse sentido de ter a remuneração. Foi um aprendizado para mim também. Né? E agora ela já está num outro momento. O momento dela agora vai para ciências contábeis. E esse amor é bom, né? É importante para você, né? Muito, muito. A Laura é tudo para mim, é minha vida. É o amor que cura. É amor. E tem o Guilherme também, né? Que é o meu enteado, que veio também, um presente de Deus, né? Que eu falo que veio para completar a nossa família. É um filho também. É um filho também. Quantos anos ele tem? O Gui está com 24 anos. 24 anos. É da área social? Não, ele é um empreendedor. É empreendedor, que legal. Qual área ele? Ele tem uma empresa, né, e fabrica e faz as vendas de jogos. Jogos, mesa de sinucas, mais nos jogos mesmo, entretenimento. Que legal. Então essa relação familiar te sustenta para poder oferecer o seu serviço social às outras pessoas. Me sustenta. É uma base muito fortalecida. Hoje eu não me sinto só, né? Eu me senti só por bons anos. Hoje eu não me sinto só. E a sua chegada no lar do Alice de Oliveira foi há quanto tempo atrás?
Vai fazer 5 anos. 5 anos. Isso. Eu começo a minha trajetória profissional nessa área de coordenação, de assistente social primeiro numa outra entidade, que foi o Lar Sã Doutrina. Aí a gente consegue consolidar o serviço social dentro dessa entidade. Eu começo a ser reconhecida dentro do município de Campinas, passo a ser coordenação dentro daquele local. O Lar Sã Doutrina também é uma referência, né? É uma referência também. Nós somos 6 entidades sociais dentro do município de Campinas executando o serviço de acolhimento institucional para a pessoa idosa. Isso reflete no estado todo praticamente, Sim, né, Ale? Porque somos referências. eu vejo alguns, visitando alguns lares, a gente vê que vem pessoas de várias regiões do estado, né? Sim, sim. A gente tem bastante articulações, né? Aí eu chego no Lar Alice com uma proposta de ampliação de vagas. O Lar Alice atendia só o público feminino e tinha a proposta de aumento de metas. A gestão era feita pela Sandra Navarro. E aí eu recebo o convite para vir, para compor a gestão junto com ela, para poder atender a demanda masculina. Então, eu chego com a demanda masculina com 20 idosos. Já chega numa missão grande, né, Ale? Ó, nós vamos para um rápido intervalo, aí a gente vai voltar a falar um pouquinho mais do lar, desse trabalho que você faz. Então, você que está nos assistindo, puder participar através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós voltamos já. Estamos de volta com Histórias em Conexão e hoje falando com a Alessandra Bueno, que ela é coordenadora do Lar Alice de Oliveira, que cuida dos nossos idosos. Ale, você estava falando então que você chegou no Lar Alice de Oliveira para criar mais vagas na área masculina, é isso? Isso. A Sandra Navarro, antes da minha chegada, na verdade, assim, eu divido essa coordenação com a Sandra Navarro. Ela chega primeiro com as 15 vagas, né? Ao longo dos anos, sente a necessidade e já estava preparada a instituição para poder ter esse aumento, né? Esse crescimento. Recebo o convite e participamos aí de um chamamento público, somos vencedoras e chego então com 20 vagas masculinas. E chego não é assim, vamos esperar a vaga, a pessoa idosa estar sendo referenciadas, né? Não, eu chego e já os 20 idosos já estão, as pessoas idosas já estavam junto. Lá, chegaram juntos. Chega junto. Eu chego em torno de 15 dias de diferença, né? Até a parte burocrática para poder fazer, para firmar os termos, né? As parcerias e depois em seguida já chega as 20 pessoas idosas. E de onde essas 20 pessoas vieram? De 2 outras instituições. Uma de uma rede pública, né, que aí transfere esse serviço para nós, e de uma outra entidade que não pôde mais, não tinha mais possibilidade de dar uma entidade particular que não tinha mais condições de continuar a execução do serviço. Olha, nossa equipe teve lá visitando o Lar Alice de Oliveira, conhecendo um pouquinho da história, então nós vamos rodar o VT. Apesar de fornecer um atendimento 24 horas, né, alguns profissionais trabalham no período diurno e outros no período noturno, que são a nossa equipe de cuidados, né. O nosso serviço ele é composto por equipe multidisciplinar, né? Então é um serviço bem completo, visando atender esse idoso de forma integral. Então nós temos uma equipe de cuidados, como eu já mencionei, né? Junto com uma supervisora de cuidados que acompanha esse trabalho. Nós temos psicóloga, nutricionista, assistente social, educador físico, fisioterapeuta, né? Então é uma equipe multi mesmo visando assistir esse idoso, assim.
Para o idoso chegar aqui, ele precisa estar em alguma condição de risco social. Então, os idosos que nós recebemos, por vezes, têm esse histórico, né, de risco social. Então, dentre as demandas, situação de abandono, de negligência, um idoso que está em situação de rua. Então, são essas demandas que a gente recebe aqui. Nós recebemos o referenciamento do DOAS, só que para isso a família precisa primeiro entrar em contato com o CRAS de referência do território, para o CRAS poder verificar mesmo a questão, a situação, se o caso se enquadra, se tem perfil para vir à instituição. Então a gente recebe esse referenciamento pela prefeitura. Nós temos os atendimentos individuais, né, assistindo esse idoso mesmo de forma individual, e nós ofertamos atendimentos psicossociais, que são os atendimentos junto com assistente social e psicólogo. Temos as atividades socioeducativas, né, que são as atividades de artesanato, que são feitas pela nossa educadora social, a roda de conversa, o Cinelar. Durante o período que eles estão aqui, são ofertadas atividades socioeducativas, né, atendimentos individuais, e a gente também faz um trabalho junto à família, porque alguns idosos têm vínculos rompidos, fragilizados, então a gente faz essa mediação, né, entrar em contato com a família, agendamento de visitas, tudo isso para fortalecer o vínculo familiar desse idoso e manter ele, mesmo que aqui, com uma rede de apoio, porque uma rede de apoio é fundamental, né, para que o idoso não fique numa situação de vulnerabilidade social, para fortalecer esse idoso. Nós aceitamos voluntários, aceitamos doações, são super bem-vindas, super ajuda no serviço. E é sempre legal ter alguém de fora para agregar com alguma coisa diferente. E os idosos costumam receber super bem também voluntários, doações, então a gente recebe. Olhando socialmente, a fase do envelhecimento é uma fase por vezes negada, porque é uma fase tida como aquela que nos aproxima da morte, do adoecimento. Mas trabalhando com pessoas idosas, a gente escuta muitas histórias e aí você percebe o quanto é legal para resgatar mesmo essas histórias e o quanto a gente aprende, né, com as histórias de vida dele. Então esse lugar para escuta, é muito importante, ele é muito importante. Também olhar para as potencialidades que esses sujeitos têm, porque às vezes as pessoas olham e aí associam também a questão do envelhecimento com vulnerabilidade, né, só. E aí existem potencialidades nessas vidas, né? Essas vidas são capazes de criar coisas, inventar coisas, né? Então olhar para essas outras criações que às vezes o mundo do trabalho ou a própria sociedade em si não valorizam essas criações e não estão olhando para as narrativas desses idosos também, né? Que é para além de toda a trajetória de como eles chegam aqui, né? Eu aprendo constantemente com eles, assim, e uma das coisas, como eu falei, né, são as habilidades que eles possuem. E, às vezes, quando tem alguma situação de óbito, de adoecimento, você vê o quanto eles têm capacidade de serem resilientes mesmo, de ressignificar a vida, né? De criar a vida, mesmo quando as coisas não estão bem. E às vezes a gente subestima esses idosos, né? Tipo, ai, será que vai sair bem dessa? Ai, será? E quando você olha, eles estão cantando, né? Eles estão criando, eles estão inventando a partir disso também. Eu sou Antônio de Jesus Suim, tenho 74 anos, certo? Com um AVC. Logo em seguida
Eu saí do hospital, minha esposa faleceu. Eu internei meu filho, 44 anos, e vim para cá e arrumei um lugar para ele, onde ele ficou. Logo em seguida ele foi para o hospital com pneumonia, voltou e faleceu. Só resta eu na família agora. Foi um novo lar, né? Que eu não tinha outro lugar para ficar. Eles me acolheram muito bem, eu estimo muito todos eles, tá? Do primeiro galão até o mais alto, estimo todos. Bem tratado só. E bem cuidado. A rotina é pouca, né? Porque mais são eventos que acontecem aqui, música, bingo, tem essas mesas que você está vendo aí, nós jogamos dominó. É só isso? Ah, meu Deus. Então vamos acertar o cachê? Que história maravilhosa, não, Ale? Que coisa, Sim. né? Deve ser muito emocionante, né? Muito. E do Antônio Suim, essa pessoa idosa que acabou que nos deu o prazer, né, dessa participação, ele está no processo de reabilitação. E nós nos deparamos com ele caminhando sem nenhum apoio. Olha. Né? Essa é a maior gratificação do nosso trabalho. Uma das, né? Ver a evolução Ver deles. a evolução né? deles. E isso, o que significa para você, Ale? O que isso traz para você? É dar a importância para a vida, né? A gente tem que fazer a diferença, assim, a pessoa, Alessandra, né? Eu trago isso comigo. Fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que a gente sempre tem, é potencializar, né? A gente sempre tem algo a ofertar. Não só profissionalmente, mas como ser humano também, né? É o afeto, é o cuidado, né? A gente anda com muita pressa, a gente anda com muito egoísmo, né? Então, assim, se a gente parar um pouquinho, olhar para o próximo, todos nós temos problemas, questões, né? Mas podemos ser diferentes, né? E aí a gente ganha muito mais do que uma remuneração, né? No nosso trabalho. É uma recompensa divina, né? Tem situações ali que a gente fala assim, não somos nós, pessoas que estamos fazendo. Tem algo sobrenatural, né? Com quase 90 idosos lá, cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma história diferente. E E às nos vezes, ensina todos os dias, todos os momentos. às vezes eles ajudam mais vocês do que vocês ajudam eles, né? Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eles nos fortalecem, né? Eles contribuem para que a gente tenha força, nos habilitem cada vez mais, nos capacite cada vez mais para ir em busca, para ofertar sempre a melhor qualidade de vida para eles. Dar a dignidade, né? Nesse processo aí de finitude, né? Olha, e hoje qual que é o teu papel dentro do lar? Eu faço a gestão, né? Eu A gestão. divido esse papel, né, com a minha parceira, que é a Sandra Navarro, e nós fazemos a gestão, a coordenação geral da instituição, né? Então, assim, como a Viviane, a psicóloga, informou, nós temos uma equipe multidisciplinar, é uma equipe qualificada, habilitada, e para além dessas habilitações, é uma equipe que tem um amor gigante, né? Ele tem que andar em conjunto. Não dá para ser só profissional tirando a sua questão humana, não dá, porque a gente lida com situações muito vulneráveis, muito gritantes, é um trabalho muito árduo, né? 90 pessoas ali, você, querendo ou não, você está administrando a vida, contribuindo na administração da vida dessas pessoas. Porque cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, né? E tem uma fragilidade, não está ali porque não tem uma moradia, não está ali porque não tem o que comer, não. Está ali porque estava numa situação de risco social, uma situação de rua, uma situação de abandono. Muitos deles foram violadores do direito do passado no núcleo familiar. Aí não dá para cobrar a família esses cuidados. A gente não consegue, não se cobra o amor, né? Sim. A gente pode cobrar e a justiça pode cobrar o cuidado, mas o amor não, né? E aí, muitas das vezes, não é o nosso lado profissional ofertar o amor, mas a gente oferta o amor.
né? A gente oferta enquanto profissão a nossa habilitação, mas a gente traz junto um carinho, um amor, fica muito mais fácil para trabalhar, porque a gente precisa vincular com essas pessoas idosas, né? Não só com as pessoas idosas, o assistente social, ela precisa se vincular com o seu público, com o seu usuário, para ter sucesso na execução do seu trabalho, né? E trabalhar com a pessoa idosa também não é diferente. Trabalhar com a pessoa idosa acolhida, institucionalizada, não é diferente. A gente precisa se vincular. E além E dos é uma troca. idosos, também tem as famílias, né? Que tem que ter essa relação social e também de muito amor, né? Também. E aí é um desafio maior, né? Porque a pessoa idosa, quando não está dentro desse espaço, por conta de necessidade de cuidados, de autocuidados na atividades da vida diária, e ela está dentro desse espaço por questões de ruptura dos vínculos, né, de vínculos esgarçados, de vínculos rompidos familiares, é mais desafiador para você trabalhar, porque o resgate de vínculo familiar é um processo lento e muito difícil. Às vezes a gente nem consegue, né, não é tão fácil, né, mas temos as aproximações, né? Temos aí os momentos que são os pedidos de perdão, tem vários momentos emocionantes, né? A gente consegue fazer um trabalho com as poucas famílias das pessoas idosas que estão acolhidas dentro do lar. E como é que vocês constroem isso, Ale? Vocês buscam a família quando o idoso chega lá por uma situação diversa, aí vocês começam a buscar esse contato com a família? Sim, o serviço social ele não é de investigação, né, o investigativo. Mas a gente fala assim, não, vamos agora, mas é o nosso papel. Você tem que fazer a busca, né? E aí a gente faz primeiramente a escuta da pessoa idosa que está chegando, né? Porque é a pessoa que vai estar nos trazendo as informações do ponto de partida que nós vamos né, ter desse trabalho. Aí se faz um planejamento com essa equipe, em conjunto com a pessoa idosa, sempre respeitando a vontade da pessoa idosa, né? E aí, se não tem a vontade, a gente trabalha as questões que ela viveu, né? Tentando fazer uma ruptura, tentando romper esse ciclo, tentando mostrar que existe outros caminhos, outras possibilidades. Tendo sucesso nisso, a gente vai em busca das famílias. Tem idoso... Localizou, aí começa um outro trabalho. Tem idoso que escolhe não manter o contato. Tem idoso que não quer o contato. A gente localiza a família, mas não mantém. Somente fala, a pessoa idosa está conosco, mas neste momento ele não quer o contato, né? Porque assim, de repente vem a óbito, é importante o seu saber o que de fato o que aconteceu, né? E aí a gente mais respeita o idoso. É o momento sempre do respeito da pessoa idosa. Né? Agora eu quero, agora eu não quero, eu preciso, eu não preciso, porque tem as suas vontades, né? Tem que ser respeitada. E com 90 pessoas, cada um com a sua história, quantos homens e quantas mulheres tem lá? Nós estamos com 88, eu estou com 50 homens. 50 homens. Hoje tem mais homens? Mais homens, mais homens. E qual que é a história Por que Lar Alice de Oliveira? O Lar Alice de Oliveira, ele começa com uma mulher, né, que tinha a necessidade, a vontade de cuidar, não especificamente só da pessoa idosa, né? Mas aí, ao decorrer do tempo, se volta mais para a pessoa idosa por conta das suas fragilidades, né? Porque a pessoa idosa, antigamente não falava nem a pessoa idosa, né? Era só o idoso, né? Não tinha muito, como hoje também não tem, mas também não tinha onde ser cuidado. E aí ela cedeu um espaço, uma casa, e ali foi começando com um número pequeno de pessoas para ser acolhidos, protegidos. E a igreja presbiteriana, Primeira igreja presbiteriana, isso que é a nossa mantenedora, mas que foi o ponto principal desse início do Lar Alice. Que legal. E hoje vocês dando sequência nesse trabalho tão
tão gigante, né? Muitas coisas mudam, as legislações elas mudam, alteram, né? Então você começa de uma forma mais paternalista, mais assistencialista, e aí a gente vai se adequando com as legislações para sair dessa situação de assistencialismo para uma situação de garantia de direitos, né? É um direito da pessoa idosa de estar nesse espaço, né? Ô Ale, e você, além desse trabalho todo, né, além de se envolver emocionalmente, deve ter histórias que marcaram sua vida. Você se lembra algo que te marcou muito nessa sua trajetória Profissional? profissional? Nós temos uma recente que é de uma pessoa idosa que ela foi abandonada no estacionamento de um hospital. Ela não estava contida, ela estava amarrada numa cadeira de rodas. E aí nós fomos acionados pelo DOAS, né, que é o Departamento Operacional de Assistência Social, que faz o referenciamento para nós. E imediatamente fizemos o acolhimento da pessoa. É impactante. Estava você largada ver, no meio. largada. E ela tem um diagnóstico o cognitivo não está muito preservado, né? Está sendo investigada, demencial. E aí nós fazemos o acolhimento. E os violadores dela, de direito, de exploração financeira, de todo esse contexto de abandono, dessa violência toda, né, ainda continuou praticando a violência até a justiça, por meio de ofício, ir lá e fazer os bloqueios do benefício social que ela tinha, da aposentadoria que ela tinha. Mas assim, foi assim, avassalador, porque muita ruptura, muita violência, muita exploração, dolorido. É um desafio, É né? um desafio, né? Porque assim, são situações da política da assistência social envolvida, com interface na política de saúde, com interface com a justiça, é uma proteção bem ampla. Uma né? questão criminal envolvida, né? Porque... em processo ainda está no processo, né, de investigação. E nesse momento a justiça, ela também ela corta essa relação para que a família não tenha Para que rompa, né? Uhum. E aí a gente fica com a questão da proteção. E aí integral. vocês integram tudo isso dentro da entidade. Exato. Levando o amor, levando o carinho. Sim, a proteção integral, a garantia dos direitos dela. Preservando o psicológico, Sim. que é muito importante. Sim. Ela deve estar sofrendo muito, né? Hoje não, eu não sinto hoje o sofrimento dela, porque ela verbalizou, nós localizamos a família, ela chegou sem a referência familiar, só das violadoras de direito, né? Das pessoas que abandonaram. Aí nós fizemos a busca ativa do restante das famílias e aí ela verbalizou para uma das irmãs que o local que ela estava, que é o Lar Alice de Oliveira, que não tinha briga, que tinha comida, que tinha amor, que respeitava ela, entendeu? Então a gente sente ela tranquila. Com todas as questões que ela viveu, hoje a gente sente ela tranquila. Ou seja, rompeu aquela história de violência que ela sofria. Rompeu. É muito bom você ouvir isso, né? Onde eu vivo tem paz, não tem brigas. Tem carinho. Tem carinho. Amor. Sim. Tem comida. Cuidado. Né? Tem cuidado. Imagino que não passou, né? Sim. São coisas que pra gente no dia a dia são coisas tão básicas, né? Sim. E que todos deveriam ter, muitas vezes essas pessoas acabam não tendo. E não é algo de dias, né, Ale? Talvez essa pessoa sofreu a violência durante anos e anos, né? Sim, sim, sim. No caso dela em especial, tem até a violência patrimonial, entendeu? Então, assim, tem um vasto trabalho pela frente, né? Mas o principal para a gente é que ela está protegida, né? O município, ele encaminha para a gente e a gente executa o serviço para dar a proteção, né? E aí agora a Justiça, né, o Ministério Público vai ver as questões aí pertinentes aí para penalizar, né? Sim. A gente espera que sejam penalizados, né, os seus agressores, né? E que ela continue na plenitude lá conosco. É isso, gente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente admira o Lar Alice de Oliveira.
Participe com a gente através das nossas redes sociais, @Rede Século XXI. Nós vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. Gente, estamos de volta com o nosso programa Histórias em Conexão e hoje a conversa muito bacana e importante com a Alessandra Bueno sobre o Lar Alice de Oliveira. Ale, você estava dizendo aqui no bloco passado, né, das histórias que comovem, histórias de abandono. Todo esse trabalho te ensina muito, não é mesmo? Me ensina muito, me ensina. E espero que continue me ensinando, né? Porque são histórias tristes, né? A gente não está trazendo uma realidade, porque o idoso para chegar, a pessoa idosa para chegar nesse ponto, onde todas as possibilidades foram esgotadas de trabalho da área social, e aí ele vai para uma alta complexidade, é porque teve o risco social, teve a ruptura, né? Teve as violências, né? Teve as tristezas, os abandonos, e aí ele chega para a gente, ele já chega com a sua história, com a sua individualidade, com a sua cultura, com a sua marca, com essa bagagem, né? E não é uma criança que vai desenvolver, já está tudo desenvolvido, né? E aí chega e a nossa missão profissional é de dar a proteção, é de romper tudo aquilo que ele estava na situação do risco. É de proteger, é de ofertar qualidade de vida, dar alimentação, é de garantir o direito, é de possibilitar os acessos eles às políticas que ele tem o direito de aposentadoria, da saúde, enfim, no seu contexto social de modo geral, né? E aí não tem como você não olhar para a pessoa idosa e também não se olhar, né? Porque a gente está falando, além da sua trajetória de vida, nós estamos olhando também para um processo de envelhecimento. Sim. Eu também estou envelhecendo, né? E a gente faz umas perguntas mesmo para nós mesmo, que tipo de pessoa idosa que eu quero me tornar, né? Porque eu estou no processo, né? Então, o que eu posso fazer de diferente para não cometer? Porque também, muitas das vezes, eles chegam sendo os violadores, né? Hoje eles precisam dessa proteção porque eles estão sendo negligenciados, né? Mas num histórico anterior, eles também eles também praticaram alguma violação, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso. É o seu passado que reflete hoje no seu presente e de que forma a gente pode fazer diferente para o nosso processo mesmo de envelhecer, de finitude, né, e manter isso com uma dignidade. E lembrando, né, Ale, que hoje o nosso país, o Brasil, ele é um país teoricamente de jovem. Hoje a pirâmide, né, etária está com mais jovem do que idoso, mas essa pirâmide tende a inverter, né? Eu já ouso dizer que está invertida. Já está invertida. Já está invertida. Em algumas pesquisas que a gente, né, feitas pelo IBGE, de congressos e seminários que a gente participa, a gente já, pelo contexto todo de planejamentos municipais, estaduais, ela já está invertida. Nós temos um percentual, não tenho ao certo, não vou me arriscar em dizer para você, neste momento, ao certo em números que nós temos de população de pessoas idosas, mas hoje temos muitos idosos. A tendência é que isso já esteja acontecendo. Acontecendo. E aí a gente precisa muito de força política, né? De trabalho político para a gente pensar, refletir, ajudar não só os poderes públicos, mas a população em si, a sociedade em si, de pensar, de provocar, de falar sobre a pessoa idosa, né? Porque tem que fortalecer essa política para implantar serviços voltados para a pessoa idosa. Quais são as políticas que você enxerga necessárias a serem implantadas nos municípios para que dê essa atenção às pessoas idosas? Eu participei em algumas gestões dentro do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Inclusive o Lar Alice hoje também tem uma cadeira dentro, eu não está na minha figura, mas eu tenho uma assistente social e uma psicóloga que elas representam o lar dentro do Conselho Municipal de Idoso. E a gente trabalha muito dentro dos grupos de trabalho,
né, dentro da comissões de políticas públicas, comissões de LPIs, falando mesmo sobre esse assunto. Então, eu acho que assim, são articulações setoriais. Não dá para falar apenas da área da assistência social como ponto principal, né? Nós temos que falar da área da saúde, nós temos que falar da área da habitação, a gente tem que falar de um modo geral, né? Que tem a mesma garantia que tem a criança dentro da sua faixa etária, nós também temos que olhar para a pessoa idosa dentro da faixa etária. Então, assim, não ouso dizer para você que seria só da assistência social, porque é o carro-chefe do meu trabalho, né? Mas a gente tem que trabalhar, fortalecer muito as proteções básicas. É lá, investimento maior nas proteções básicas, para que essa pessoa idosa não chegue lá na alta complexidade. Para que não precise do lar. Do lar. Né? Para que ela consiga ter esse amparo do poder público, da sua família, para que tenha essa relação mais saudável, que o poder público possa oferecer serviço de qualidade, né? Sim, sim. Hoje nós temos aqui dentro do município o Centro-Dia, né? Que foi uma luta grande para nós, enquanto sociedade de trabalhadores dessa política de assistência social. Já se inaugurou o primeiro Centro-Dia, já é sabido que tem alguns planejamentos, mas precisamos de mais, o município é muito grande. Né? Então, o Centro-Dia para a pessoa idosa, ele é um serviço anterior também do serviço de acolhimento institucional. Esse foi o que o governador mandou, o governo do estado mandou recentemente aqui para vários municípios aqui da região e do estado todo, né? Isso. E o que é o Centro-Dia? Assim, em linhas gerais, a gente fala que ele é um serviço parecido com o serviço de acolhimento institucional, mas tirando o trabalho noturno, de residência, a característica domiciliar. Durante o dia, ele funciona como a gente oferta as nossas atividades no serviço de acolhimento institucional do lar. Só que o idoso ele volta para sua casa, ele tem a sua moradia, né, ele tem a sua família, né, ele fica com um espaço ali com uma equipe multidisciplinar também, dentro de um período. Podemos dizer que é um local de lazer, de cultura, de bate-papo? Sim, de entretenimento, de estar com outras pessoas. Trocando experiência, de cuidados, também de cuidados. E nesse momento também, né, tem os profissionais que podem identificar algum tipo de violação. Sim, sim. Nós temos outros serviços para além do Centro-Dia também, e serviços executados pela política de assistência social dentro do município, que também conseguem fazer essas identificações, né? Ale, e como é que o idoso chega ao Lar Alice de Oliveira ou outros lares aqui da região? Como é que funciona? A característica do serviço do Lar Alice de Oliveira, a única porta de entrada é através de referenciamento pelo poder público. Né? Então, tem um departamento que chama-se DOAS, Departamento Operacional de Assistência Social. É eles que fazem o referenciamento da pessoa idosa para o serviço, né? Mas se, de repente, a população do município identifica que tem um idoso que está numa situação de negligência, uma situação de violência, está necessitando acredita que esteja necessitando do serviço, o ponto de partida seria o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, dentro dos seus territórios, né? Aí ia ser feito um levantamento social, um estudo social, e aí vai referenciando para o DOAS, que o DOAS faz o seu levantamento também e encaminha e referencia para o Lar Alice. Então, né? Isso é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas, de uma maneira geral, acham que quem tem que procurar essa assistência é o próprio idoso, e não, né? Não. Às vezes você identifica um vizinho, uma pessoa no seu bairro que está em situação de abandono ou sofrendo algum tipo de violência, ela precisa fazer esse referenciamento com o poder público. Existe um fluxo, né? E aí esse fluxo, é importante seguir esse fluxo. Né? E aí, quando ele chega a esse referenciamento, a equipe do lar também faz as visitas, né? E começa todo um processo. Né? E não só dessa forma, mas também pode ser o Ministério Público está determinando também, tem os Disque 100, né? Qualquer tipo de violência que a pessoa idosa você identificar, Disque 100, o Conselho Tutelar, nós não podemos nos calar. Então, o Disque 100 é exatamente para fazer as denúncias de violência contra a pessoa idosa. Entendeu? Não vamos nos calar em relação a qualquer tipo de violência. De repente, eu estou enxergando, você não sabe se de fato é.
mas a gente às vezes não está ali naquele cotidiano, ou então não tem habilitação para poder enxergar algum contexto, faz a denúncia, né? Aí vai receber a denúncia, vai ter um processo investigativo, vai ter uma equipe que vai estar fazendo esse olhar social para toda essa situação e vai fazendo os referenciamentos devidos para a proteção da pessoa idosa. Então, ela referencia pelo Disque 100 ou não? O 100 Não, é somente para denúncia? É só denúncia, isso. Tá. Caso queira referenciar, é procurar o CRAS? O ponto de partida é o CRAS, tá, né? Mas quem faz o referenciamento para a gente é o DOAS. Porque, de repente, existem outras alternativas. Às vezes a pessoa pensa que já tem que ir para o serviço de acolhimento institucional. Mas, veja bem, é somente quando se esgota todas as possibilidades de outras ações. Existem outros serviços, existem outras ações, existem outras possibilidades. O que o lar executa é quando esgotou, né? Não só o lar, nós somos 6 parceirizados dentro do município. Então, quando o idoso chega para uma dessas 6, é que se esgotaram todas as possibilidades de ações, de execuções de outros serviços anteriores. Bom, então, nós aqui estamos no país todo, falando com pessoas do país todo. Então, normalmente essas pessoas devem procurar o CRAS da sua cidade, Sim, do seu bairro, da sua região ali, né? Para qualquer tipo de serviço da política de assistência social, o ponto de partida são os CRAS, dentro dos seus territórios. Entendeu? Quando não se tem o CRAS, aí tem o Distrito da Assistência Social, que são os DAS. Tá. Ou pode, de repente, se tiver dificuldade de identificação, procurar a Prefeitura, o Serviço Social direto, né? Sim, a orientação e informação com certeza vai obter. Aí vai encaminhando. Ale, olha, nosso programa foi rápido, nosso tempo está encerrando, mas agradecer o carinho, né, parabenizar você, todos os funcionários do Lar Alice de Oliveira, pelo carinho que tem com a pessoa idosa e dizer que a gente ficou muito emocionado aqui com a sua história de vida, com a sua história dentro do lar, né, com esse carinho, com esse amor que vocês dedicam à pessoa idosa. Obrigado. Eu que agradeço, enquanto Alessandra, enquanto pessoa, enquanto mulher. Agradeço também, não posso deixar de falar, se você me permite, a equipe inteira do Lar Alice de Oliveira. A gente não faz sozinha, a gente não executa esse serviço só com as coordenações. É um conjunto, desde o operacional até a equipe multidisciplinar, até o idoso. Nós somos uma família, nós somos um grupo, entendeu? E só funciona porque a gente tem esse olhar coletivo, né? E agradeço também a Deus, primeiramente, por estar aqui, por me dar essa possibilidade de vida, de construir a minha família, de escolhas da minha profissão. Eu escolhi estar onde eu estou, né? E isso é um privilégio, né? E agradeço você imensamente pelo convite. Obrigado pelo carinho. Hoje um dia tão especial, né? Então, aproveitando para desejar a você, a toda a família, um Feliz Natal, que Deus abençoe, que o menino Jesus renasça em cada um dos nossos corações. E lembre-se que toda segunda-feira, às 7h30 da noite, nós temos um horário marcado aqui na Rede Século XXI. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite.